No coração do deserto egípcio, onde o sol queima como fogo líquido e os ventos sussurram segredos milenares, ergue-se um dos locais mais enigmáticos da história da humanidade, o Planalto de Gizé. Entre tumbas de reis esquecidos e pirâmides que desafiam o tempo, há uma figura que vigia, em silêncio, há milênios. Uma criatura esculpida em pedra, cuja origem permanece envolta em mistério, a Esfinge. Mas, e se lhe disséssemos que há mais do que pedra sob essa superfície? Corte para imagens aéreas do Planalto ao amanhecer. A nossa história começa em 1922, um ano após a descoberta da tumba de Tutankhamon. Uma equipe de arqueólogos liderada pelo enigmático professor André Costa, um lusitano apaixonado pelo Egito Antigo, chega ao Cairo para uma missão que mudaria tudo. Eles não buscavam tesouros dourados nem tumbas sagradas, mas sim vestígios de um guardião. Um ser mencionado em pergaminhos esquecidos, guardado apenas nas sombras dos templos. Imagens de documentos antigos sendo folheados com luvas brancas. Esses textos falavam de um sentinela vivo, um guardião da Porta das Estrelas, oculto sob o manto do deserto. O professor Costa estava convencido de que a Esfinge era mais do que uma escultura simbólica. Ele acreditava que ali havia algo, ou alguém, adormecido. Corte para imagens noturnas da Esfinge sob as estrelas. Na calada da noite, longe dos olhos do mundo, a equipe começou suas escavações nos arredores da Esfinge. Os registros oficiais diziam que apenas limpeza estava sendo feita. Mas abaixo da pata esquerda, eles encontraram uma cavidade. Uma abertura cuidadosamente escondida com pedras do mesmo tipo calcário da estátua. Narrador em tom intrigante. Ao removerem as pedras com cuidado quase cerimonial, revelaram uma passagem estreita, levando a uma escadaria em espiral, úmida e abafada, como se tivesse sido selada há milênios. O ar ali dentro pulsava, como se respirasse. Reconstituição gráfica da passagem subterrânea. No fundo da escadaria, encontraram um salão oval, cujas paredes estavam cobertas de inscrições que não pertenciam a nenhum estilo egípcio conhecido. Pareciam mais antigas. Os símbolos não eram hieróglifos, eram pictogramas, celestiais, estrelas, constelações, formas humanoides com olhos alongados. Ao centro do salão, uma espécie de sarcófago de cristal. Zoom dramático no sarcófago. Lá dentro repousava um corpo, humanoide, mas com traços indefiníveis. Pele acinzentada, traços finos, olhos fechados. Ele estava vivo? O professor Costa não divulgou a descoberta. Algo o impediu. Seus diários, descobertos décadas depois por sua neta em Lisboa, revelam que naquela mesma noite, o corpo abriu os olhos e falou. Não com palavras, mas com pensamentos. Eu sou o guardião. Fui selado para que o ciclo não se repetisse. Corte para a dramatização da cena com luzes tênues e efeitos sonoros misteriosos. O professor desmaiou. Quando acordou, o ser havia desaparecido. A passagem novamente selada. Os documentos desapareceram misteriosamente dias depois e a equipe foi dispersada. Alguns mortos em circunstâncias inexplicáveis. Silêncio breve na trilha sonora. Hoje, o mundo segue acreditando que a Esfinge é apenas um símbolo. Mas os registros do professor Costa apontam para uma verdade que desafia a própria história conhecida. Há algo ou alguém vigiando o Planalto de Gizé. Poucos dias após o desaparecimento do ser, o professor Costa começou a registrar uma série de sonhos vívidos. Nos seus relatos, ele descrevia visões do planeta Terra visto do espaço, cidades douradas erguidas sob pirâmides flutuantes e seres luminosos caminhando entre humanos. Acordava em lágrimas com o coração acelerado, convencido de que havia sido escolhido para guardar o segredo. Esses sonhos, anotados com precisão quase obsessiva, desenhavam um mapa astronômico detalhado, apontando para uma constelação desconhecida aos olhos da ciência moderna. Uma janela estelar, como ele chamava, que se abriria novamente em nosso tempo. Alguns estudiosos que analisaram esses registros décadas depois
afirmam que os desenhos do professor coincidem com padrões gravitacionais descobertos apenas no século XXI. Como ele sabia? De onde vinham aquelas informações? A resposta pode estar em um pequeno artefato encontrado no mesmo salão, um disco metálico do tamanho de uma palma, gravado com os mesmos símbolos celestiais. O objeto foi mantido escondido por gerações na família Costa e hoje está sob análise em um laboratório independente europeu. Até hoje, nenhuma tecnologia moderna conseguiu determinar sua origem, composição exata ou idade. Enquanto isso, a esfinge permanece ali, silenciosa, imponente, observando. E se a lenda do guardião for verdadeira? Se aquele ser for apenas o primeiro a despertar? Se a esfinge for, de fato, a chave para um passado que a humanidade esqueceu? Ou foi forçada a esquecer? Em breve, na parte 2, exploraremos novas descobertas, antigos mapas escondidos no Vaticano e o misterioso desaparecimento de um satélite em órbita sobre o Egito. Prepare-se. A verdade pode estar mais próxima e mais antiga do que jamais imaginamos. Narrador com voz intensa e suspense crescente. 2 meses após os eventos misteriosos envolvendo o professor André Costa e a câmara subterrânea sob a esfinge, um novo capítulo começa a se desenrolar. Mas desta vez, não no deserto do Egito, e sim nas salas silenciosas e fortemente protegidas do arquivo secreto do Vaticano. Durante séculos, rumores circularam sobre documentos antigos escondidos ali. Registros não reconhecidos oficialmente pela Igreja, contendo informações sobre contatos celestes e civilizações pré-adâmicas. Em 1954, um jovem padre jesuíta chamado Francesco Bellini, pesquisador linguístico e astrônomo amador, descobriu um mapa incomum escondido entre pergaminhos medievais. O mapa mostrava uma estrutura subterrânea sob o planalto de Gizé, que não constava em nenhum plano oficial egípcio. Padre Bellini anotou sua descoberta em um diário criptografado, que permaneceu esquecido até ser encontrado por um estudioso português, Miguel Costa, neto de André Costa, em uma visita de pesquisa em 2019. A semelhança entre os símbolos descritos por Bellini e os que apareciam nos sonhos registrados por seu avô era assustadora. Segundo o diário de Bellini, um satélite americano havia detectado, nos anos 70, uma emissão de calor incomum exatamente sob a esfinge. Mas a informação foi rapidamente classificada e abafada. Vários cientistas ligados à missão sofreram acidentes ou desapareceram. Os registros foram selados e o mundo seguiu sem saber. Miguel, determinado a entender o legado deixado por seu avô, organizou uma expedição secreta ao Egito, financiada por uma fundação privada dedicada à pesquisa de arqueologia proibida. Chegando ao local, ele utilizou tecnologia de imagem por ressonância de terra, GPR, e localizou uma câmara adicional, mais profunda, abaixo da já conhecida. Em uma noite de lua cheia, a equipe iniciou a perfuração discreta. Após quase 18 horas de trabalho, alcançaram uma estrutura de metal liso que não mostrava sinais de ferrugem ou deterioração. Ao tocar na superfície, uma luz azul suave percorreu o material, como se reconhecesse a presença humana. Câmeras começaram a falhar, equipamentos desligaram-se, e então, uma abertura se formou. Dentro, o ambiente não era feito de pedra, mas de um material que lembrava obsidiana líquida. Nas paredes, projeções começaram a surgir. Imagens tridimensionais que se moviam sozinhas, mostrando civilizações antigas, viagens espaciais e estruturas piramidais em outros planetas. Uma das figuras projetadas, humanoide e translúcida, falou diretamente na mente de Miguel. O ciclo recomeçou. O guardião não está mais só. A figura então mostrou a Terra sendo observada por naves ocultas na órbita. Não eram invasores, eram os observadores, os mesmos que haviam instruído as primeiras civilizações da humanidade. Miguel caiu de joelhos, dominado por uma onda de emoções que ele não conseguia compreender. A figura desapareceu, a projeção se apagou e a câmara lentamente se fechou, como se nada tivesse acontecido. Ao retornar à superfície, descobriu que a comunicação com o mundo exterior
estava interrompida. Satélites haviam sido temporariamente desativados. A mídia falava apenas de uma anomalia eletromagnética sobre o Oriente Médio. A equipe, temendo por suas vidas, decidiu manter o silêncio. Mas Miguel registrou tudo em um diário digital, criptografado, enviado a servidores em locais secretos, com instruções para serem revelados em caso de seu desaparecimento. 2 meses depois, Miguel Costa desapareceu durante uma escala em Roma. Seu laptop foi encontrado queimado, os arquivos excluídos remotamente. Hoje, cientistas independentes continuam a buscar respostas. Uma pequena parte dos dados transmitidos foi recuperada, revelando coordenadas de outros locais ao redor do mundo. Todos marcados por estruturas megalíticas, alinhamentos celestes e histórias de deuses que vieram do céu. Enquanto isso, a esfinge permanece. Mas algo mudou. Satélites de alta resolução mostram pequenas alterações em seu campo magnético. Animais evitam a área após o pôr do sol. E moradores locais relatam sons vindos do subsolo. Um som grave, cíclico, como o bater de um coração adormecido. Narrador em tom baixo e grave. Se o guardião despertou, o que ele protege? O que teme? Ou o que espera? No próximo episódio, viajaremos aos Andes, à planície de Nazca e aos monólitos da Ilha de Páscoa. As conexões são mais profundas do que imaginávamos. E o tempo talvez esteja se esgotando.